todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, e como já vem sendo hábito, eu gostaria de vos agradecer a todos do fundo do coração por todos os likes que têm sido efetuados aqui mesmo no canal do Poder do Cosmos no YouTube, por todos os vossos comentários, pelas subscrições que têm sido aqui efetuadas e também por todos os likes na página do Poder do Cosmos no Facebook, os comentários que também lá são feitos, as sugestões, as mensagens, os pedidos que têm sido feitos também para entrar no grupo do Poder do Cosmos no Facebook, que eu já agora volto a dizer, há muita gente que pede para entrar, mas depois tem vergonha de falar no grupo. Falem, podem colocar as vossas questões, podem colocar artigos que vos interessem, podem colocar vídeos que vos interessem. A única coisa que eu peço que façam naquele grupo é, se quiserem partilhar um evento vosso, como por exemplo um curso que vão ter, falem comigo primeiro para eu ver qual é o curso, porque de certa forma eu estar a permitir que um curso seja divulgado naquele grupo é dar também a minha cara pelo curso e pelo formador e, portanto, eu prefiro saber primeiro de que curso se trata e conhecer as pessoas, só mesmo para saber que curso é que eu estou a permitir que seja divulgado num espaço que está tão associado a mim neste momento. Volto a recordar então que existe um algoritmo no YouTube e, de acordo com esse algoritmo, quanto mais likes, quanto mais subscrições e quanto mais comentários forem feitos nos vídeos, mais facilmente o vídeo irá aparecer nas recomendações que são feitas no YouTube e também mais facilmente irá aparecer em buscas feitas no YouTube e no Google e, portanto, mais pessoas terão acesso às informações que são aqui passadas todas as semanas de forma perfeitamente gratuita. Eu hoje vou falar sobre um tema que parece por vezes ser... Estou distraída um bocadinho ali com a chamusca que está a brincar ao mesmo tempo que eu estou a gravar, mas um tema que parece preocupar algumas pessoas, porque eu acho que não existe informação suficiente, talvez ainda, sobre este tema, que tem a ver com a mediunidade, com os médiuns. O que é ser médium? O que é ter mediunidade? As pessoas são mesmo diferentes por serem médios ou são muito mais especiais do que as outras? Eu penso que há aqui muitas ideias erradas. Primeira coisa que eu quero explicar é o que é um médium afinal. Um médium é um meio, é um canal, e é um canal entre esta realidade que nós temos aqui, esta dimensão, este plano de existência em que nós estamos e outros planos, outras dimensões que possam existir. Ou seja, um médium poderá ter a capacidade de canalizar entidades de outros planos, como por exemplo do reino angélico, ou então seres que foram seres humanos, mas que já partiram, já não estão nesta dimensão também, seres do reino elemental também, etc. E até mesmo certas informações que se passam aqui neste mesmo plano. Portanto, o médium é isso, é um canal. Acaba por ser apenas uma pessoa que tem a capacidade de entrar em contacto com o outro plano e estabelecer uma linha de comunicação entre o outro lado e este. É aquilo que eu às vezes digo um pouco a brincar quando explico isto, é quase como se fosse um telefone. Portanto, é o instrumento que permite que haja a comunicação de um lado e do outro. Agora, é verdade que há pessoas muito diferentes e são muito especiais por serem médios. Vamos então ver o que é que se passa. Na realidade, mediunidade todos nós temos. Não existe um único ser humano neste planeta que não tenha mediunidade. Pelo menos algum tipo de nível de mediunidade. E Allan Kardec dá um exemplo muito bom em relação a isto. Ou seja, por exemplo, todos nós nascemos com pernas, temos pernas, a não ser, como é óbvio, algumas pessoas com problemas de saúde muito graves, alguns bebés, mas estamos a falar de uma forma geral. Todos nós nascemos com pernas e, portanto, tendo pernas, todos nós temos a capacidade de correr. Agora, alguns de nós conseguimos correr mais, outros conseguem correr menos e há pessoas que, por muito que treinem, por muito que corram, mesmo que tentem todos os dias, nunca vão conseguir chegar a um nível olímpico, por exemplo, para participar nos Jogos Olímpicos, para serem considerados os melhores do mundo a esse nível. A chamusca está mesmo entusiasmada ali com o seu brinquedo. Mas isto para dizer o quê? Com a mediunidade passa-se exatamente a mesma coisa. Existem muitas pessoas que têm a capacidade da mediunidade, todos nós temos, algumas simplesmente não a têm mais desenvolvida ou não vêm com uma predisposição para estar desenvolvida a um determinado nível. É tão simples quanto isto. Portanto, todos nós podemos correr, mas nem todos chegam aos Jogos Olímpicos, todos nós podemos desenvolver a nossa mediunidade, mas nem toda a gente desenvolve a um determinado nível um pouco mais avançado. Não tem a ver com o facto da pessoa ser extremamente especial, tem a ver com o facto de ter uma capacidade diferente das outras, mas dentro de uma habilidade que todos nós
temos. Quando eu falo que todos nós temos, por exemplo, imaginem aquela situação de estarem a pensar numa pessoa e de repente a pessoa telefona ou manda-vos uma mensagem, ou têm um sonho e passado algum tempo acontece aquilo com que sonharam. Estão a pensar em alguém e a pessoa aparece, lembram-se de uma situação e a situação acontece. Isto são coisas pequenas e básicas que acontecem a toda a gente pelo menos uma vez na vida e na realidade tem a ver com mediunidade. Aquilo que acontece quando nós de repente pensamos em alguém e a pessoa nos telefona, foi uma comunicação mediúnica que aconteceu ali. Foi algo que aconteceu a outro plano, que se conseguiu estabelecer aquela relação. Portanto, todos nós temos. Agora, chegar àquele ponto em que se consegue falar com entidades, consegue-se entrar em contacto mesmo com os outros planos de uma forma mais consciente, é claro que isso já não será para todos, por muito que se treine. Se treinarmos a nossa mediunidade, se desenvolvermos a nossa mediunidade, iremos cada vez mais conseguir fazer mais com ela. Mas é óbvio que nem toda a gente conseguirá chegar a um determinado nível. Isso não torna ninguém mais especial, torna simplesmente alguém que vem com uma predisposição diferente do que os outros. Relativamente aos médiuns propriamente ditos, quando já estamos a falar de médium mesmo, aqueles que trabalham nessa área ou que têm as capacidades um pouco mais desenvolvidas, existem vários tipos diferentes de médium. Existem os chamados médiuns de visão, que são aqueles médiuns que conseguem mesmo ver as entidades, ou conseguem ver formas, ou conseguem ver cores. São aqueles médiuns que olham e conseguem ver, por exemplo, as sombras, ou as luzes, ou a entidade mesmo propriamente dita, ou conseguem ver os halos, por exemplo, dos arcanjos, ou ver determinadas cores. Temos os médiuns de audição, que podem conseguir ver ou não. Os de audição ouvem, são aqueles que ouvem as vozes, que ouvem as mensagens faladas das entidades, estão mesmo a ouvir aquilo que está a ser dito. Temos outros médiuns que funcionam pelo olfato, portanto conseguem cheirar, às vezes há o cheiro a rosas, ou há um cheiro mais carregado a tabaco, a cigarros, por exemplo, portanto também há esse tipo de mediunidade. Há os médiuns que fazem as psicografias, ou seja, são médiuns que agarram numa caneta, deixam-se levar e depois acabam por escrever aquilo que a entidade está a querer passar para o papel. Portanto, esses médiuns conseguem se desligar, deixam a mão ser comandada e fazem a chamada psicografia. Depois também há médiuns que conseguem ter um pouco de cada uma, ou conseguem juntar duas, ou conseguem juntar três. Portanto, há muitos tipos de mediunidade diferente. Dentro disto tudo, será que é mesmo necessário os médiuns trabalharem como médiuns? Não. Existem os chamados médiuns de missão e depois existem todos estes que eu vos estive aqui a dizer, mas que não são de missão. E qual é que é a diferença? Um médium de missão é alguém que encarnou aqui, encarnou neste planeta, com a missão de trabalhar enquanto médium e, portanto, não é suposto ter outro tipo de empregos. Não é. É alguém que é para trabalhar como médium, ponto final, parágrafo. Portanto, é suposto ajudar o outro, é suposto estar ao serviço do outro. São médiuns para estarem ao serviço e podem estar ao serviço de maneiras diferentes. Podem estar, por exemplo, a trabalhar em contacto com as entidades num centro espírita, podem estar num centro de umbanda, podem estar a trabalhar sem serem centros espíritas nem umbanda, podem estar a trabalhar com reiki, podem estar a trabalhar com cura prânica, podem estar a trabalhar com outras formas energéticas, porque aqui o principal é estar ao serviço do outro e ser um meio de canalização entre a energia que vem do outro lado, ou as entidades do outro lado, e este plano aqui. Portanto, têm é que trabalhar. Podem trabalhar a fazer Magnified Healing, Reiki, centros espíritas, umbandas, aquilo que quiserem, aquilo que vos fizer mais sentido, desde que estejam a serviço do outro. A diferença entre um médium de missão e os que não são de missão é que os de missão só podem fazer isso. É a única coisa que eles podem fazer, trabalhar ao serviço do outro. Portanto, o que é que acontece? Se tiverem medo, se não quiserem desenvolver as vossas capacidades, a vossa vida não anda para a frente. E então, por exemplo, têm um relacionamento amoroso, nunca funciona, tentam casar, o casamento acaba, tentam trabalhar naquela empresa, corre qualquer coisa mal, são despedidos, tentam trabalhar no outro sítio, são despedidos outra vez, estão num emprego que até gostam, dura 1 ano ou 2, e perdem o emprego outra vez sem saberem porquê. E acima de tudo, uma coisa que aflige a grande maioria dos médiuns são doenças físicas, são problemas
físicos. Não é fora do comum os médiuns terem dores, terem um sistema imunitário mais debilitado, terem um bocadinho de peso a mais, excesso de peso, um aumento de peso, ou então exatamente o contrário, terem muito peso a menos, e são pessoas que infelizmente têm tendência para ir adoecendo. E se as pessoas não assumirem a sua mediunidade, de missão, atenção, se não assumir a sua mediunidade, se não trabalhar naquilo que é suposto trabalhar, essa pessoa nunca mais vai ter uma vida feliz. É impossível, porque os guias vão estar constantemente a empurrar o médium para que o médium faça aquilo que era suposto vir fazer. E, portanto, se queres mesmo trabalhar nessa empresa, em vez de seres médium, então vais perder o teu emprego. Se estás mais concentrado no teu casamento do que na tua missão, o teu casamento não vai funcionar. Portanto, se querem ter uma vida normal, se querem ter uma vida feliz, têm que abraçar a mediunidade, têm que abraçar o trabalhar em função do outro, o chamado estar ao serviço do outro. E isso é uma coisa que as pessoas acabam por sentir dentro delas. Os médiuns podem despertar em idades diferentes, em alturas diferentes da vida. Eu não pensei estar a dizer tanta coisa hoje, mas pronto, isto vai ter que ser dito mesmo. Nem todos os médiuns despertam na mesma altura. Há médiuns que desde que nascem que sabem que o são, não têm a mínima dúvida. Há médiuns que só começam a desenvolver mais tarde. Alguns começam a desenvolver na altura da adolescência, outros no início da idade adulta. Há muitos médiuns que só começam a desenvolver a partir dos 40, 50 anos. E há uma coisa que eu já vi que é comum na maioria dos médiuns. A maior parte dos médiuns começa a desenvolver mais à medida que pessoas importantes da sua família forem falecendo. Portanto, não é fora do comum nós termos os médiuns a passar por experiências traumáticas como perder o pai, perder a mãe, perder a mulher, perder o marido, perder o irmão, o primo, o tio, a avó, o avô, porque à medida que vão perdendo esses familiares vão ganhando mais força e a mediunidade é desenvolvida mais depressa. Não pensem que os médiuns têm uma vida fácil e feliz, porque não é verdade. Não é fácil ser médium, muito menos aqueles que nascem como médiuns de missão e que sabem desde pequenos que os são. São rejeitados na escola, são vítimas de bullying, têm dificuldade em fazer amigos, sentem-se diferentes dos outros, como se fossem uns aliens, uns seres completamente à parte. E eu aqui não estou a entrar especificamente dentro de nenhum tipo de médium, porque como vocês sabem, depois há as crianças cristal, há os indigos, há as sementes das estrelas, há os anjos encarnados, há os anjos humanos, etc. Eu hoje estou a falar de médium de uma forma geral, porque todos os indigos, os cristais, etc, também têm a sua mediunidade, independentemente de serem aquilo que depois são como missão adicional. Portanto, há idades diferentes para desabrochar, há complicações físicas, há complicações de interação social, muitas vezes não são bem aceitos pelas famílias, porque as famílias não os entendem, acham que eles são estranhos ou que são diferentes, passam por muita perda, por muita dor, e quanto mais tempo levarem a abraçar aquilo que são, mais dor vão ter, mais problemas vão ter. Aqueles que não são de missão, a única coisa que lhes é pedida é, se têm essas capacidades, usem-nas de vez em quando. Coloquem-se um pouco ao serviço do outro também, ou então usem para evoluírem a nível individual, para aprender mais, para evoluir mais, mas não precisam de fazer disso a vossa vida, não tem que ser o vosso trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Podem fazer em part-time, por exemplo, podem ter um emprego normal durante a semana e depois ao sábado ou ao domingo fazerem qualquer coisa relacionada com a mediunidade, ou podem ter um emprego perfeitamente normal e trabalhar com a mediunidade à noite, quando chegam a casa, por exemplo. Portanto, não quer dizer que tenham que fazer única e exclusivamente isso. Só os de missão é que têm que estar mais dedicados a essa parte. Se quiserem saber mais sobre mediunidade, perguntem-me. Há muita falta de informação aí, há muita coisa que não é dita, mas um médium é uma pessoa perfeitamente normal que simplesmente tem uma capacidade que todos nós, seres humanos, temos um pouco mais desenvolvida do que os outros. E não quer dizer que tenham que trabalhar nisso necessariamente. Mas é óbvio que mesmo que não sejam médium de missão, mesmo que não tenham que trabalhar como médiuns, se vocês tiverem essa capacidade mais desenvolvida, têm que saber proteger. Portanto, convém saberem técnicas de limpeza, técnicas de proteção, para que as entidades não estejam constantemente a entrar em contacto convosco e não perturbem a vossa vida normal, vida familiar, vida profissional e etc. Portanto, têm que estar atentos. Não é para ter medo, é uma coisa natural, é uma coisa que todos nós temos, todos nós somos, em mais ou menor quantidade, mas todos temos, todos somos, temos é que aprender a lidar com isso.
Este vídeo já vai um pouco longo, portanto vou parar por aqui. Quem quiser saber mais, entre em contacto comigo e pronto, eu poderei dar mais informações nessa altura. De resto, já sabem, se quiserem entrar em contacto comigo, poderão fazê-lo através dos comentários aqui mesmo no canal do YouTube do Poder do Cosmos, podem fazê-lo através da página do Poder do Cosmos no Facebook, podem fazê-lo através do grupo do Poder do Cosmos também no Facebook, ou então através do e-mail poderdocosmos@gmail.com, tudo pegado. A Chamusca já parou de brincar, está agora ali um bocadinho mais séria a olhar para o vídeo, ou então poderão fazê-lo também através da wengo.pt, onde eu me encontro todos os dias a dar consultas. Como é óbvio, são consultas pagas nesse site, mas se quiserem falar comigo sem ser por consultas pagas, têm estas outras formas todas que eu acabei de vos dizer. O meu nome é Sónia Venstra, desejo que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê! E muito obrigada por me terem ouvido.